Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, todos os dias trazendo notícia dos fundos imobiliários, né? E hoje mais uma excelente notícia, o VGHF11, um excelente fundo imobiliário, acabou de soltar o resultado aí do seu rendimento, né? De 11 centavos por cota, né? Ou seja, foi surpreendente. Por quê? Boa parte dos fundos estão diminuindo o seu dividendo, né? E o VGHF, ele é um fundo onde ele tem maior exposição ao IPCA, né? Então, olha que interessante. E as previsões estão começando a se concretizar, ou seja, os fundos que são indexados, que têm maior posição ligada ao IPCA, vão começar a ter bons retornos do ano de 2024, né? E o VGHF trouxe essa excelente notícia porque até então, nos 2 últimos meses, ele tinha entregado 10 centavos. E agora, nesse final de ano, ele chega aí entregando 11 centavos e surpreendendo mais uma vez positivamente quem tem cotas, né? A cota dele R$ 9,40, ou seja, super acessível, um excelente dividendo de 13,77, né? Evidentemente já alcançou o seu preço sobre o valor patrimonial justo, tem uma excelente liquidez de 3,3 milhões e uma supervalorização em 2023 de 19,14%, né? E se você comprou este fundo imobiliário lá naquele início da subida do IFIX, quando começou a sair as primeiras notícias de que a Selic iria começar a cair nas próximas reuniões do Copom, imediatamente ele já começou a subir. Por quê? O pessoal começaram a desfazer posição em CDI e correr para IPCA. Então, quando a notícia sai, geralmente, né, quem tem maior poder aquisitivo, que tem gestão financeira por trás, já faz esse movimento, né, que ninguém vai esperar subir para investir. Geralmente o pessoal quer pegar logo na subida. Então você conseguiu comprar este fundo na casa dos R$ 8, 8,10, ou seja, você está com esse rendimento na casa aí de 14 a 15%, principalmente quem comprou aqui lá atrás. Mas ainda dá para comprar, certo? Ele está aí acima de um, né? Ou seja, já está começando a passar. Então, se você tem interesse de se posicionar, o momento é agora. Por quê? Não é interessante comprar fundo de papel quando ele passa muito de um, né? Porque fundo de papel, ele é fundo de dívida. Só que este fundo tem algo interessante que eu vou mostrar já para vocês, porque que você pode comprar ele acima de um, certo? Se nós descermos para cá, né, ele é um fundo de papel, mas vou mostrar para você que ele é um fundo de papel um pouquinho diferente. Ele tem uma taxa de administração muito boa, de 0,9. Claro que tem fundos com taxa de administração menor, né, mas para entregar esse retorno não vejo problema nenhum e ter essa taxa de administração de 0,9, que tem fundo cobrando aí 1%, 1,5%, entregando rendimento bem menor. Já passou dos 300 mil cotistas, ou seja, já é um fundo bem seguro, né? Mais de 94 milhões de cotas estão distribuídas no mercado, então você pode ficar tranquilo. Evidentemente, tem um valor patrimonial de R$ 9,25. O seu patrimônio está se aproximando de 1 bilhão e já já vai passar de 1 bilhão, principalmente no ano de 2024. Né? E o seu último rendimento, isso daqui que foi um dado excelente, que foi de 11 centavos. Né? Como ele é um fundo bem recente, né? Um fundo bem recente, né? Ele vem tendo bons resultados.
né? Ou seja, ele não chegou a completar nem 1 ano, nem 2 anos ainda, né? Mas ele tem excelentes resultados, né? Todos os resultados dele verdinho, ou seja, desde que ele surgiu, ele bate tranquilamente a inflação, certo? Tanto não descontada a inflação, né, que dá 19,29, e se descontar a inflação, você teria um retorno de 14% com ele, que é alto, né? Você conseguir ter, dentro de 1 ano, superar a inflação em 14%, é um excelente retorno. Mas aqui não adianta olhar o dividendo, né? Porque ele ainda é muito novo. Aí eu queria trazer para cá, né? Então, quando a inflação subiu, ele subiu. Quando a Selic subiu, evidentemente ele caiu, andando aqui de lado. E diante das primeiras notícias de Selic despencando, lá vai ele, né? Ou seja, ele já vai dando sinais, né, de que, né, vai entregar provavelmente rendimentos maiores nos próximos. Isso é uma certeza? Não é, mas existe uma esperança muito grande que fundos indexados, em sua maioria, a inflação dê um bom retorno. E o VGHF ele tem mostrado justamente isso, né? Então, evidentemente, ele entregou 12, depois caiu para 10 e subiu para 11. Talvez você esteja perguntando como é que ele entregou 12 centavos se ele é indexado principalmente a IPCA. Porque a IPCA I8 é, né, uma alta taxa e o CDI dele é CDI mais 3, ou seja, a Selic tem que cair muito para ele ser afetado, né? Então, este é um fundo bem interessante porque ele se beneficia de Selic alta e ele se beneficia de inflação alta, certo? Ele entrega baixo rendimento nesse momento intermediário que foi o que aconteceu, de Selic caindo e inflação sem subir, aí mata o rendimento do fundo. Mas Selic alta ou IPCA voltando a subir, este fundo é beneficiado. Por quê? Ele tem uma carteira de CDI mais 3 e ele tem uma carteira de IPCA mais 8, só que a exposição maior, ou seja, 64% da carteira, a exposição é o IPCA. Por isso que o maior potencial deste fundo vocês vão ver quando a inflação começar a disparar. Nós entramos aqui no relatório da Valora Investimentos, né, que é a mesma gestora do VGI, né, é a mesma gestora do VGIA11, né, ou seja, a Valora tem excelentes fundos imobiliários e isso é indiscutível, né? Se nós formos olhar a carteira de CRI, né, majoritariamente indexada ao IPCA, IPCA 9 e CDI 3,75, ou seja, a Selic tem que cair muito para este fundo ser afetado. Por quê? Vamos supor que a Selic caia para 9. 9 mais 3,75 dá 12,75. Né? Ou seja, ainda continua uma taxa muito alta. E se a inflação disparar, inflação mais 9, ou seja, tivemos inflação de 5%, ele vai entregar 14%. Então, muito alto. Né? E o interessante é que são papéis pulverizados, né? Ou seja, emprestado por maior número de pessoas diferentes, certo? Então, vocês podem observar aqui, ó, certo? Então, uma carteira bem diversificada, você não precisa ficar preocupado. Se der um problema aqui no Jandira Park, você não precisa ficar preocupado, né? A exposição é menos de 1%, né? Menos de 1%, ou seja, o PL menor do que 1%. Então você pode ficar tranquilo, né? Se nenhum problema aqui no Choice 0,19, ou seja, não vai causar impacto nenhum na carteira. E eu queria chamar a atenção de vocês para algo, né? A carteira bastante diversificada, que nós já comentamos, é aqui, ó, certo? Mostrar para vocês que este fundo especificamente você pode comprar acima de 1, porque não tem só papel lá dentro, né? Ele compra também cotas de fundos imobiliários, né? Como CVBI11, Canip, RBRY,
JSRE, CPTS, VGIP, PVBI 11, BARI 11, ou seja, boa parte dos fundos imobiliários famosos, BTCI, né, uma excelente alternativa junto com o VGHF para o MXRF11, todo mundo comprando MXRF11 caríssimo quando tinha VGHF e BTCI super barato. Então ele possui uma carteira de fundos imobiliários, né? Para que outros fundos, alguns desses são acessíveis à população de forma geral e outros não. Além disso, ele possui ações na sua carteira, como ações da Multiplan, ações da Also 3, ação da SCAR 3 e ação da Cine 3, né? Ou seja, de shoppings e de propriedades, né? Então, se essas ações elas começarem a se valorizar, né, aumenta o retorno da carteira, ou seja, tem papel, tem fundos imobiliários, tem ações, né, e tem esses SPS aqui do residencial também, né, cotas diversificando ainda mais a carteira, ou seja, uma carteira bem diversificada, né? Onde você não precisa ficar preocupado, você compra e você fica tranquilo, né? E a maior exposição da carteira dele é principalmente a IPCA, né? Então, para vocês verem, né, um excelente fundo imobiliário, uma das melhores notícias agora entre quinta e sexta que saiu, né? Então, na verdade, este fundo está dando a última oportunidade de compra, né? Porque já subiu muito, mas tem espaço para subir mais. Você pode comprar ele acima de 1. Por quê? Porque ele não é só fundo de papel. Ele tem lá dentro, tem cotas de fundos imobiliários, inclusive dentro dele bem diversificado. Ele possui ações, né, e SPE, ou seja, é um fundo bem diversificado, certo? Então, a dica de hoje para vocês olharem, para vocês analisarem, uma boa carteira, uma excelente carteira diversificada e talvez esteja dando aí a última oportunidade de compra, né? Porque a tendência é subir e ele já demonstrou entregando aí um dividendo maior no mês de dezembro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Então segue, curte, compartilha, comenta também. Lembra de seguir e fazer inscrição no nosso canal, certo? Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.